Vocês sabem que os ministros do STF adoram falar, mas tem coisas que eles próprios têm vergonha de falar e dizem então estas coisas reservadamente por meio da imprensa. Foi o caso agora da coluna da Mônica Bergamo, que publicou, né, na Folha de São Paulo algumas manifestações de ministros dizendo que mesmo o Fux indo para a segunda turma e sendo relator do processo da inelegibilidade do Bolsonaro, Bolsonaro, não poderia se tornar elegível. Será verdade? Eu sou André Marcílio, advogado, professor de Direito Constitucional, e vou conversar com vocês sobre isso. Mas antes, peço que vocês se inscrevam no canal, que vocês também deixem o seu joinha, o seu like, porque assim o conteúdo é entendido pelo algoritmo como relevante e é distribuído para mais gente. Você ajuda a nossa comunidade a crescer, e também peço que você considere se tornar membro aqui da nossa comunidade. Clica aí no Seja Membro e descubra como é que faz. É fácil e você vai receber conteúdos extras exclusivos aos que a gente publica aqui, e também vai ter prioridade nas respostas que eu dou a vocês nos comentários, perguntas que vocês fazem nos comentários. Muito bem. Então, a Mônica Bergamo ouviu reservadamente alguns ministros do STF que disseram que o processo da inelegibilidade do Bolsonaro, que está nas mãos do Fux, mesmo ele indo para a segunda turma, mesmo ele tentando levar ou levando esse processo para a segunda turma, o Fux não conseguiria fazer com que esse processo fosse julgado na segunda turma. É verdade isso? Bom, vamos bater aqui um por um os argumentos desses ministros que foram ouvidos reservadamente, ou seja, que falaram em off, sem dar os seus nomes, né? A primeira coisa que eles alegam é a seguinte: como o caso da inelegibilidade do Bolsonaro começou a tramitar na primeira turma, mesmo o caso indo para a segunda, mesmo o Fux indo para a segunda, o caso não poderá sair da primeira turma. É verdade? Não é verdade. Está errado. Os ministros precisam ler a Constituição e ler o regimento interno do próprio STF. Só poderá ser impedido de levar da primeira para a segunda turma o processo se houver já alguma manifestação na primeira turma de algum outro ministro que não o Fux. Então, se o Fux se manifestou e ninguém mais, ele pode sim levar o processo da inelegibilidade da primeira turma para a segunda turma, para que a segunda turma julgue. O Fux, ele é prevento, ou seja, o caso está vinculado a ele. Mas a primeira turma, se ninguém se manifestou, não está preventa, não está vinculada ao caso. E aí ele poderia sim levar para a segunda turma. É um erro esse argumento que os ministros trazem. Aí a gente vai para o próximo. O próximo diz que é mais político do que jurídico, e aí eu tenho que dar razão a eles. O próximo argumento deles é o seguinte, desses ministros ouvidos reservadamente, como eu disse. Dizem assim: na segunda turma, o presidente da segunda turma é o Gilmar Mendes, e o Gilmar Mendes não pautaria o caso. Bom, aí eu não consigo refutar isso. De fato, sendo o Gilmar o presidente da segunda turma e sendo o Gilmar quem a gente sabe que é, eu não duvido nada que ele haja mesmo politicamente e não paute o recurso, mesmo que o Fux tente pautar. O Fux vai pedir pauta, o Gilmar não vai dar. O Fux vai pedir pauta, o Gilmar não vai dar. Assim como o Mota, por exemplo, tem segurado a anistia na Câmara dos Deputados, o Gilmar vai segurar o pedido para julgamento da inelegibilidade do Bolsonaro na segunda turma. Isso é bastante possível e provável que ocorra. Então, aí é política, aí não é mais jurídico, não dá para a gente resolver aqui, eu não posso nem dizer nada, isso é bem provável que ocorra. E o terceiro argumento deles é o seguinte: o Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses. Portanto, de acordo com a lei da ficha limpa, condenados por um colegiado não podem se candidatar à presidência. E aí eu também tenho que concordar com esse argumento. O problema aqui é que a lei da ficha limpa, quando fala condenado por um colegiado, ela pressupõe que a pessoa foi condenada em 2 instâncias, né? Então ela foi condenada por um juiz em primeira e depois por um colegiado em segunda. O problema aqui é que o colegiado que julgou o Bolsonaro é o de primeira instância. Então já saiu condenado por um colegiado, que foi a primeira turma. E essa é a deturpação que é feita da lei. Não é essa a intenção da lei. A lei tem a intenção de que condenados em 2 instâncias sejam, portanto, impedidos de se candidatar. Não é o caso. Mas deturparam tudo e aí a lei pode ser sim interpretada dessa forma. O que é possível é que nesse jogo todo, dentro até da própria segunda turma,
talvez a anistia possa seguir adiante. Se houvesse essa queda de braço entre Fux e Gilmar, se houver algum tipo de tentativa do Fux de botar o processo da inelegibilidade para frente, o que se espera é que o Congresso faça valer a sua função, né, e paute a anistia, quem sabe. Mas é difícil. Com o Congresso que a gente tem, é bem difícil.